Olá você, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do SETcast, que é o podcast da SET. Aqui falamos de mídia, entretenimento e broadcast com quem vive este universo de pertinho. Sempre com leveza, trazemos entrevistas e conversas cheias de conhecimento, tecnologia e tendências, você sabe. Eu sou a Deise Feitosa e te convido para acompanhar este episódio com a gente hoje, que está cheio de histórias especiais, desta vez trazidas pela Michele Gramacho, diretamente da Bahia. Seja muito bem-vinda, Michele. Obrigada, Deise. Obrigada a todos que acompanham aqui o SETcast. Um prazer estar aqui neste momento com você e nesta feira tão grandiosa como é a SET, né? A Michele, gente, ela é diretora-geral da Fundação Paulo Jackson da Bahia e ela vai contar tudo pra gente, vai falar da TV Alba, da Rádio Alba e tantas outras coisas maravilhosas que ela faz, dos programas que ela apresenta. A Michele é uma super jornalista e tá representando aqui o público feminino, as mulheres, e nesta feira que às vezes ela tende a ser muito mais masculina, então a gente vai conversar muito sobre isso e a gente fica feliz com essa representatividade. Michele, a pergunta que não quer calar, que o nosso público sempre fica esperando e ansioso, porque ele quer saber mais sobre os nossos convidados, não só, né, da sua trajetória como jornalista ou como comunicadora, mas a gente sempre quer saber um pouquinho da sua história, porque a história é o que constrói, é o que define a gente, é o que explica porque estamos aqui hoje reunidas nós duas, uma diante da outra. Então, Michele, vamos à pergunta. Quem é Michele Gramacho Mota em sua essência? Michele Gramacho Mota é uma mulher cis que está aqui diante de vocês. E eu vou me autodescrever, eu estou com um macacão bege, um cabelo alisado para trás e um escarpão bege também. É uma pessoa que é feliz e muito satisfeita no caminho que a vida transformou. Eu sou formada em comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda, e passei a me tornar jornalista com o exercício da profissão. Então eu tenho minha DRT ativa, né, 006BA, e ao longo desse caminho eu recebi um desafio. Eu sou repórter e apresentadora de rádio e televisão e recebi um desafio com muito prazer de assumir a direção geral da Fundação Paulo Jackson, que é quem gerencia a TV Alba e a Rádio Alba, ambas emissoras legislativas da Bahia. Isso foi em 2021. E nessa época eu fui a primeira mulher a assumir esse cargo, né? Nessa época a TV tinha 15 anos de existência e foi a primeira mulher a estar nesse cargo de chefia. E de lá para cá a gente conseguiu desempenhar uma função, uma gestão onde a gente tem um lema que é eu, não, nós. Ou seja, ninguém faz nada sozinho. Especialmente então, nessa área da comunicação. Especialmente na comunicação, a gente que trabalha com comunicação sabe como é que é. E de lá para cá a gente veio desenvolvendo cada vez mais, e ao longo daqui da conversa a gente vai falar um pouco mais das coisas que nós fizemos através da TV Alba e da Rádio Alba, e que foi o que nos levou até aqui. Mas para além disso, tem também uma Michele que é mãe de Bernardo, que hoje tem 15 anos de idade, é filha de Moema, que a minha mãe é minha inspiração. Ela é uma mulher política, né, que já foi deputada estadual, deputada federal, prefeita, e segue nesse caminho aí. Então a política e a comunicação sempre viveu na minha vida, né? Eu não costumo dizer que eu quero estar com meu couro para tamborim, então não penso em cargos eletivos, mas viver política e comunicação é o meu dia a dia, é o que eu gosto de fazer. Nossa, que bacana, muito bom escutar isso. E, Michele, então me conta um pouco mais sobre a TV Alba e a Rádio Alba. Como é que é? Eu sei que você falou que vocês estão em 132 municípios, Isso. Funciona em canal aberto, TV legislativo, mas me conta um pouquinho mais da história, né? Como é que tem sido a atuação, especialmente nesses tempos, com tanta tecnologia, desafios? Me fala um pouquinho sobre a história, por favor. Quando a gente fala de TV Alba, às vezes as pessoas acham, é canal fechado, é uma TV só da Assembleia Legislativa. Eu falei assim, não, gente, desde 2014, vamos voltar um pouquinho na história. Em 2007, a TV Alba ela foi criada como canal Assembleia para poder dar publicidade às coisas que aconteciam dentro do parlamento, né? E aí, logo, um ano depois, é criada através de lei a Fundação Paulo Jackson, que é quem gerencia a TV Alba e a Rádio Alba. A Rádio Alba foi criada posteriormente, foi em 2019. Mas aí, voltando, aí lá em 2014, a TV Alba passa a ser canal aberto. E aí houve uma necessidade de reformulação da grade para poder atender. Quando a gente chega lá em 2021 a assumir a gestão, a TV Alba ela chegava como canal aberto apenas em 13 municípios baianos, gente. Ela chegava na região metropolitana ali de Salvador
e na capital. Então, uma das nossas metas enquanto gestão era interiorizar o canal aberto da TV Alba, porque a gente entende que a emissora ela não tem que ser só da capital, ela tem que chegar no interior. A gente tem que democratizar a comunicação e, para isso, a gente precisa que chegue em todas as regiões do estado. Então, foi assim que, na época, tinha o programa Digitaliza Brasil. Sim. E aí nós precisávamos subir nossa transmissão via satélite para poder integrar o programa, e assim nós conseguimos fazer, fizemos. E aí, posteriormente, agora, estamos também com o programa Brasil Digital, que vai ampliar mais ainda o sinal para mais municípios. Então, saímos de 13 para 132 municípios e até o meado do ano que vem deve entrar aí mais 25 municípios baianos recebendo aí o canal aberto da TV Alba. Nossa, que maravilha! E como é que é? Como é que vocês... que prerrogativas vocês utilizam na hora de pensar na grade de televisão? Como é que é composta essa grade, definida, a variedade de programas? Você poderia falar um pouquinho sobre o perfil? Claro, lógico. Olha só, também outra modificação que aconteceu ao longo desse tempo, quando a gente chegou lá em 21, tinham 8 programas próprios na grade. Pessoal, a gente tem necessidade de aumentar esses programas, terem mais conteúdos. Então, a gente saiu de 8 para 25 programas e interprogramas. E investimos bem em jornalismo, porque não basta só a gente cumprir com o papel da obrigatoriedade legal da emissora pública, que é transparência e aproximar o parlamento da população, como a gente precisa, assim, que a população entenda o que está acontecendo ali. Tem que entender o que é que foi decidido no plenário ali, que vai impactar na vida da pessoa. Então, por isso a gente resolveu investir no jornalismo para poder dar essa esclarecida, né? Para poder a gente traduzir o que está ali acontecendo. Então, foi daí que nós colocamos 2 jornais. Um jornal ao vivo, que é às 13h50, é o nosso Alba Notícias, é o nosso carro-chefe. À noite, a gente entra com o jornal Alba Agora, que ele é gravado, mas ele é gravado no finalzinho do dia, justamente para ficar o mais atualizado possível. Ele é bem focado em política, então ele faz uma atualização da política, tanto que aconteceu na Casa Legislativa como na Bahia e no Brasil. De manhã cedinho tem o Alba News, que a gente vai falar com ele daqui a pouco, porque foi por causa dele que eu estou aqui. Eu fiz a palestra ontem aqui na SET, porque ele é feito com plataforma de inteligência artificial. E ao longo da grade, nós fizemos os boletins quebra-grade. Colocamos o slogan, a cada 15 minutos uma notícia interessante para você, da TV Alba, e a cada 15 minutos entra um boletim com algum conteúdo factual de interesse da população. Então, nós investimos muito no jornalismo e também em outros conteúdos que nós temos, que traz cultura, que traz entretenimento, que traz educação, que são outros programas em parcerias também com outras instituições. Entre eles é o programa que você vai gostar de saber. Ponto, mulher. Já tô sabendo que você já me contou e eu lembrei aqui, ó, registrou. Nossa, fala um programa aqui focado em pautas feministas, é isso? Sim, exatamente. Conta pra gente. Uma das coisas que a gente pensou também muito é a gente estar trazendo essa representatividade. Então, a gente tem 2 conteúdos carro-chefes nesse sentido, que é o Negritudes, que é um que traz a pauta racial. Então, ele sempre traz personalidades negras para poder falar, deixa tanto lembrar a ancestralidade, como trazer a potência negra atual, né, no momento contemporâneo. E tem um Ponto a Ponto Mulher, que é esse que a gente faz em parceria com a Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia. Que você apresenta. Que sou eu que apresento esse conteúdo. Ainda consigo, no meio de tudo, achar um tempo. E eu sempre recebo 2 ou 3 mulheres especialistas ou fontes daquele determinado assunto, e a gente debate, traz sempre com esse enfoque na mulher, em pautas feministas, femininas, para dar luz a essas questões que a gente precisa muito falar, né? Muito trazer. Então é um conteúdo muito bacana. Convido você para assistir ou no canal aberto da TV Alba ou no nosso YouTube, que tem a playlist lá com todos os programas e a qualquer momento você pode assistir e conferir. Que maravilha. Então agora, já que você já introduziu, vamos falar também do Alba News, que foi exatamente essa experiência que te trouxe, que é o Congresso da SET, desenvolvida com o apoio, o auxílio de inteligência artificial, e que também tem tem algumas características importantes no campo da representatividade. Você vai contar um pouquinho pra gente. Fala tudo, não esconda nada. Deise, olha, essa questão é muito engraçada, interessante, assim, porque surgiu de uma necessidade. Nós tínhamos, quando a gente aumentou, como eu falei, desses conteúdos todos de 8 para 25, foi tudo com a mesma equipe. A gente não teve um aumento, um incremento de equipe. E aí a gente fez uma reformulação, mas todo mundo já estava bem sobrecarregado, então a repórter pegava 2, 3 programas, né? E ao longo desse período, a gente brinca que a TV Alba tem um toque de Midas, que as pessoas chegam lá e aí elas vão para outra emissora, vão para outro emprego, sempre não caem, né? Caem para cima. O que não é ruim, mas, né, no caso, a gente não fideliza os funcionários. É maravilhoso para a pessoa, graças a Deus, mas para a gente não consegue. Existe o mundo real, gente, o mundo ideal. E no serviço público, a gente não consegue repor profissional na mesma velocidade que a gente, às vezes, os perde.
Então a gente tinha duas alternativas. Ou a gente sobrecarregaria mais uma pessoa e não tinha condição, porque esse conteúdo ele sai bem cedinho, ele começa a ser feito 6h20 da manhã. Ou a gente mataria o produto. A gente pensa assim, nossa, a gente quer tanto conteúdo, como é que a gente vai matar esse boletim? E o Alba News, gente, ele é o seguinte, ele sai de manhãzinha, ele é feito bem cedinho e ele reúne as principais manchetes dos principais jornais do país, do Diário Oficial. Ele traz também o valor de commodities, cotação do dólar e previsão de tempo para Salvador e algumas cidades da Bahia. O objetivo é justamente você começar, sabe aquele negócio que você bota ali, tá escutando, tá escovando o dente, então você faz um panorama geral das principais notícias dali do dia. E a repórter que fazia isso foi para a TV Senado, enfim. Aí o que a gente fez? Aí teve um dos nossos profissionais que disse assim, bora fazer com inteligência artificial? Eu falei assim, dá para fazer? Como é que funciona esse bicho aí, esse negócio? Como é que é isso? Aí fizemos, aí em 2024 a gente apresentou a Ialba, que na verdade ela era... Ai, que criativo! Um protótipo, ela ainda era bonequinha assim, sabe? Bem desenho, né? E a gente botou ela, acho que é ela negra, usando óculos, cabelo encaracolado, pra gente trazer bem essa representatividade baiana e tal. Só que aí a gente usava a plataforma Eleven Labs, do áudio. Conheço. Só que a versão que a gente tinha ainda era muito carregada no sotaque, com R's, com tudo mais e tal. E a gente falou assim, poxa, tá legal, mas a gente quer ainda melhorar, mas vamos lá. E aí, você sabe que a evolução da IA e tudo mais é muito rápido. E aí, agora, a gente tem uma versão que a gente apresentou já em Brasília. E por essa apresentação lá, fomos convidados para apresentar aqui, que eu apresentei ontem. Que é a versão mais moderna da Ialba, que ela já parece ser realmente um ser humano. Ela é muito real. As pessoas falam assim, oxe, até quando o menino foi pegar a presença, eu falei assim, ela não existe não? Ela não é de verdade? Eu disse assim, não, ela é uma IA. Ela é feita hoje, gente, em duas plataformas. A Edra, que é de imagem, e a Eleven Labs de áudio, que a gente já conseguiu fazer uma clonagem de voz, então já ficou bem mais com a nossa característica nordestina. E aí é isso, é com ela que é feita o Alba News e outros conteúdos institucionais da TV. Mas vocês têm algum clone, algum repórter real que vocês se inspiraram, apresentador real, para desenvolver a Alba ou não? Não, ela foi criada na nossa mente. Agora, hoje, quando a gente olha para ela, tem uma produtora nossa que parece muito com ela. Nossa, você parece. E a voz clone em cima de alguma voz de algum repórter? Foi clonada na minha voz. Na sua voz. E como é que você se percebe, assim? É diferente, não tá igual a sua voz, tá diferente. Ele acabou caminhando. Assim, nossa, mas parece sua voz. Eu também acho que parece. Aí eu fui perguntar pra editora que trabalhou. Eu falei, você usou a minha voz? Ela falou assim, usei. Eu falei assim, ficou bom, tá legal. Então, só lembrando para as pessoas, que as pessoas ficam um pouco na dúvida deles, o seguinte, acho como se a IA que fizesse o conteúdo. Não tá, gente? Eu acho que é um tema que agora você entrou, é importante, porque eu tenho falado bastante, eu como professora também acadêmica que sou, da questão dos limites éticos de uso da inteligência artificial, dos princípios de transparência, de curadoria humana que a gente precisa ter. Vários veículos de comunicação têm construído seus guidelines, que são as diretrizes de uso da inteligência artificial, exatamente para que a gente possa respeitar a LGPD e lei de direitos autorais, enfim, e também respeitar o público que nos assiste, sempre de forma muito transparente e honesta. Então, me conta como é que vocês estão lidando com isso ali na prática, no dia a dia. Perfeito. Então, o que acontece, gente? Não é a inteligência que faz sozinha, que vai lá e pega as notícias, não é isso. Até mesmo porque a gente se preocupa muito, acho que televisão, e por isso que a gente defende muito a regulamentação das big techs, de redes sociais, da internet, para que tenha esse compromisso, a responsabilização pelo conteúdo que é veiculado, que é transmitido ali. Então, a gente se preocupa muito com isso. Então, existe o fator humano que não é dispensável a hora nenhuma. Tem um produtor humano, é ele que faz a coleta das notícias, que pega a veracidade, que pega de jornais de credibilidade, que são responsabilizados pela notícia que estão colocando ali, faz essa coleta, manda esse material para a editora de imagem. A editora de imagem já tem o que a gente chama do monstrão, né, do produto que é a Alba News, encaixa ali e joga o texto que tem que ser escrito exatamente como se pronuncia, porque senão a IA ela não entende, né? E aí a IA faz essa leitura desse texto e coloca ali. Tudo com supervisão de um humano. Então, a gente não tira. Ela sempre se apresenta como, eu sou uma apresentadora virtual da TV Alba, feita com inteligência artificial. Então, ela se coloca assim para que o público não seja hora nenhuma enganado ou tenha dúvida que ali ele não está diante de um humano, ele está diante assim, ali de uma IA. Então, a gente se preocupa com isso. E estamos todos ainda aguardando as regulamentações. Exatamente. Como é tudo muito novo, a gente não tem ainda algumas diretrizes de algumas
né, instituições, mas a gente não tem uma regulamentação e precisa ter. Mas a lei de regulamentação da IA, proposta pelo Rodrigo Pacheco, ainda está em andamento, em discussão, e acho que ainda vai levar algum tempo. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente já está um pouquinho atrasado em relação a essas discussões. Mas eu me lembrei de uma fundamental que a gente experiência cobre, do Quite, há algum tempo, eu não sei se você chegou a ver, que foi exatamente uma apresentadora virtual lançada pelo Quite há 2, 3 anos. E eu lembro que gerou muita polêmica. Eu lembro de um apresentador clone, âncora, que é de uma TV estatal do Japão, que foi criado com apoio de empresas de tecnologia, não do Japão, corrigindo, da China, e que ele dizia assim, eu posso trabalhar 24 horas, 7 dias por semana, por dia, 7 dias por semana, e quando tiver uma urgência, o apresentador não tem que sair de casa, porque ele é clone, foi uma versão virtual clone de um âncora real do telejornal que foi criado. E aí eu lembrei eu tenho falado bastante em sala de aula dessa experiência dessa apresentadora virtual do Quite TV, que gerou inclusive várias polêmicas, considerando tanto a questão da empregabilidade, do futuro do profissional da comunicação, do jornalista. Nesse caso, eu lembro que uma discussão também era que o Kuwait era um país que, se a gente for olhar para as estatísticas relacionadas aos países que mais investem, mais respeitam a liberdade de expressão, é um dos países que está mais atrás aí nesse sentido, nesse quesito. Mas, enfim, eu queria levantar contigo essa discussão e entender como é que você olha, né? Você está fazendo, está realizando na prática, na televisão pública, uma experiência como essa, vai ao ar. Como é que você percebe o futuro? Qual é o momento que a gente precisa parar em relação a isso? Que ponto? Como é que a gente também, de certa maneira, valoriza a criatividade, o trabalho humano e a gente garante a nossa sobrevivência, a nossa empregabilidade? A gente pode fazer isso? Eu não sei se vai ser possível, mas no futuro, como é que a gente pode trabalhar homem, máquina e parceria? Eu acho que o futuro já chegou, né? Nós já está aqui, já. Na verdade, nós sempre trabalhamos com homem, máquinas e parcerias, né? Ao longo aí disso desde a época medieval. Só que as coisas vão mudando, os tempos com todas vão... as tecnologias que a gente utiliza, técnicas. roda, Exatamente. imprensa de Gutenberg, eletricidade, depois computadores. Entendeu, Daisy? E o tempo não para. Mas é porque, assim, o que acontece? Nesse momento, a gente está vivendo um ponto da inteligência artificial que a gente chama da IA fraca, né? E a gente está se encaminhando para chamada IA forte, e a ponto de chegar na super inteligência artificial, a IA que promete ser autônoma, até superior à capacidade, né, a quem não acredite nisso, mas há alguns pesquisadores cientistas que falam superior à capacidade humana em termos de cognição. E aí é mais ou menos essa a questão, né? Por isso que eu contextualizo. E a gente vê os Jetsons, né? Nossa! Que previram a questão do celular. E a gente vê muitos filmes de tecnologia e filmes de ficção científica que coloca isso, né? As máquinas dominando o mundo. Sim. O que é que eu acho? Primeiro, não vamos parar a tecnologia e a evolução. Uhum. Quem ficou na época lá do jornalismo, que não quis se adaptar ao computador, se apegou à máquina de escrever, virou arquivista, depois perdeu a profissão. Então, em primeiro lugar, precisamos sim acompanhar a evolução, nos atualizarmos no conhecimento e tudo, para poder a gente andar aí para e passo com a tecnologia e a gente evoluir junto. Segundo, regulamentação. E aí não pode ficar demorando tanto tempo, tá? Nós precisamos regulamentar para a gente garantir segurança, empregabilidade e tudo isso. E também combater a desinformação, para que a gente possa garantir também a segurança da informação que a gente... A coisa mais nociva que nós temos hoje em dia chama-se fake news. E a potência que a gente tem de disseminação de fake news em rede social. Eu acho que a gente já pode colocar aí que nós temos... sempre falou que a televisão era o quarto poder e tal. Nós temos um quinto poder super forte aí que se chama rede social e internet. Não pode, de forma alguma, continuar da forma que está, sem ter responsabilização das grandes plataformas, das big techs, mas pelo que é colocado e veiculado ali. Se nós, emissoras, somos responsabilizados pelo que nós colocamos, essas grandes empresas também precisam ser. Diante da nocividade que nós temos disso, dessas fake news que matam. A gente viu que fake news mata e propaga discursos de ódio e tudo mais. Então, eu acho que regulamentação precisa, quanto antes. A IA, ela está aí e ela pode ser muito usada positivamente ao nosso favor. Eu acho que sempre precisa, sim, do fator humano. A gente não vai abrir mão hora nenhuma do fator humano. Então, por isso, eu não creio que vai ter desemprego, vai ser substituído por completo. Não, porque nós tem coisas humanas que jamais vão ser feitas por uma IA.
né? A gente precisa. Existe mesmo uma discussão muito pela questão do Libras, é um ponto que falaram, que pode ser feito. E aí quem defende diz que é necessário o humano pela questão da expressão, porque a expressão também que é feita pelo humano ali ajuda naquela comunicação de Libras. Então eu acho que parte por aí, né? Eu acho que a gente tem que sim entender a tecnologia, usá-la a nosso favor e ter legislação forte para poder conseguir regulamentar toda essa inovação que está chegando aí para a gente. Que o futuro já começou mesmo. É clichê, isso a Globo não mostra. É uma verdade, gente. O futuro já está aqui. Está entre nós, mora, habita entre nós. E é interessante, né? Você falava do quarto poder, que é exatamente o jornalista, ele sempre foi considerado o jornalismo e o jornalista como agentes aí do quarto poder. E porque a gente, de certa maneira, detinha o controle da informação. E hoje, com a internet, como você fala, quando você fala do quinto poder, a gente vê uma informação fragmentada dentro dessa esfera da convergência digital. Então, e aí, acho que mora tanto benesses maravilhosas, que é a gente poder fazer uma comunicação mais democrática, todo mundo tem seu canal de televisão, seu podcast, de certa maneira tem muitas coisas boas que tudo isso traz para a humanidade, mas como também a tecnologia, como dizem alguns autores e pesquisadores, é também o espelho da humanidade, é quando, infelizmente, acontecem desastres e desinformação e uso de deepfake, por exemplo, para gerar desinformação, para destruir reputações, e enfim, então acho que a gente tem muitos percalços dentro desse futuro que já começou, e é exatamente como você fala, a regulamentação é um caminho que ele precisa ser percorrido e de uma maneira bem veloz. Eu acho que a gente tem um exemplo do que aconteceu atualmente, que é a denúncia que foi feita pelo influenciador Felca sobre a adultização das crianças, e eu fiquei aqui refletindo um pouco sobre isso. E a gente, historicamente, no Brasil, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele funciona muito bem. A televisão e rádio, que sofrem um processo de fiscalização e regulamentação de maneira bem contundente, sempre, né, são cobrados, inclusive, se não preservarem a imagem de uma criança, adolescente, na matéria jornalística. E aí, de repente, a gente está vendo há muito tempo isso acontecer, a exposição de crianças, tanto a conteúdos, né, que as tornam vulneráveis a pedofilia, a pessoas com má intenções, mas também a conteúdos adultos. Eu percebo isso, né, quando eu vejo as minhas crianças assistindo, meus sobrinhos, e isso é um pouco assustador quando a gente vê os conteúdos que às vezes são sugeridos mesmo com o controle dos pais. E aí, muitas crianças também, como influenciadoras, a gente tem visto. E aí, de repente, acontece tudo isso, e o Felca reúne uma série de denúncias e vídeos para comprovar que é grave e que crianças estão sendo exploradas e adolescentes. E aí, de repente, a gente tem um aceleração aí para a gente correr atrás da regulamentação. Então, eu acho que não precisa, talvez, a gente esperar para uma próxima denúncia ou desgraças ainda piores que possam acontecer em relação à inteligência artificial. Para você ver, só esse tema aí que você trouxe do Felca, ele traz várias camadas que a gente pode conversar, tudo que a gente está falando aqui. Primeiro que o Felca não é jornalista, e ele conseguiu fazer. Ele não é investigador policial, e ele tem 1 ano fazendo essa investigação através de rede social, através de outros instrumentos que ele tem. E ele usou a força que ele tem na mídia, no quinto poder, né, que a gente colocou aqui, e através dessa força e deste poder que conseguiu pressionar para ter uma legislação. Algo que está acontecendo há muito tempo e que todo mundo faz vista grossa, gente. E adultos, inclusive, influenciando que crianças façam isso. O Felca falou uma coisa que eu achei tão interessante, que isso me marcou tanto, eu fiquei pensando, a infância é tão curta, por que a gente está acelerando mais? E essa infância curta impacta tanto. O rapaz matou um gari e foi embora, e foi pra malhar. Academia, Ontem, lá na minha cidade, o marido matou a martelada na cabeça a mulher e foi por aí. Cadê a infância dessas pessoas? Não estou justificando que é injustificável os crimes, mas talvez algo aconteceu nessa perda de infância para existir esse adulto desequilibrado. Então, precisamos sim cuidar das nossas crianças, porque não é clichê, é futuro. E essa é uma fase muito importante. Então, o que a gente está vendo a céu largo aí na internet é crime. É crime feito muitas vezes e incentivado por pais. E diante dos nossos olhos. E eu fico pensando, como assim a gente teve que esperar? Entendeu? O Felca, que aí o Ministério Público falou que era uma investigação que já estava em andamento, que está sendo desde 2024, o Ministério Público está... Sim, mas ia ficar mais quanto tempo? Mas não é só com casos, a gente tem tantos outros casos que a gente vê todo dia na internet. E agora, inclusive, eu percebo que tem muitos vídeos que estão sendo divulgados, feitos por inteligência artificial também.
Pois é. Narrados por inteligência artificial dentro do TikTok e que acabam chegando também ali no carrossel de vídeo das crianças. Então, acho que a gente tem uma problemática, a gente tem muita coisa para conversar, para discutir nessa sociedade sobre isso, sobre regulamentação das comunicações e da internet. E aí o ECA, que é um estatuto maravilhoso, assim como também tem o Estatuto do Idoso, mas eles precisam estar atualizados com a nova realidade. Então, a parte digital não pode ficar aquém disso. Tem que estar dentro, tem que estar previsto, tem que estar com punição forte. Porque é como se existissem dois mundos. Não é. Exato. O mundo atual é isso, é o do digital. Nós já estamos vivendo como é que fala? O metaverso. O metaverso já está aí. E tem que ter lei no metaverso também. Exatamente. Bom, já que a gente tocou nesse tema e a gente já problematizou, eu tenho feito essa pergunta para todos os nossos entrevistados. E eu queria saber, quando você pensa, então, nesse futuro que já começou, ou no futuro que ainda vai começar, que é esse futuro mais disruptivo que se promete com a superinteligência, caso a gente chegue a esse ponto de superinteligência artificial, ou a gente avance ainda mais para o estado de inteligência artificial que a gente tem hoje. Quando você fecha os olhos e pensa no futuro, o que te assusta e o que te dá esperança? Me assusta o ser humano. Ele está cada vez mais distanciado da condição de humanidade, isso me assusta muito. O que me dá esperança é que eu acredito no íntimo que os bons são maioria e que eles vão começar a falar. Porque tem a frase, eu sempre me esqueço de que é essa frase, mas você deve lembrar, que o problema não é o silêncio, não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Me fugiu aqui, mas... Não me lembro. Até o final aqui, a gente vai pedir para fazer uma pesquisa, a gente vai descobrir de quem é produção, no nosso ponto, a gente vai lembrar de quem que é. Então, eu acredito que sim, que os bons são maioria e que vai ter esse despertar para poder não normalizar coisas que são anormais. Eu não posso, desde hipótese alguma, estar indo para onde quer que seja e porque tem um caminhão que está me empatando a passagem, eu vou pegar minha arma e vou matar uma pessoa. É uma vida. Qualquer vida importa, e importa muito. Se você acha que a sua não importa, paciência. Mas a do outro importa e você não tem nenhum poder sobre ela. Então, todo mundo tem o direito de ir e vir, de existir, e a gente tem que preservar esse direito da vida. Então, isso que me dá esperanças, que eu acho que vai despertar nos bons, que cada vez mais a gente acorde e durma pensando nisso, e a gente vá fazer o nosso dia a dia, o nosso trabalho com essa meta. Olha, encontrei, né, do Martin, atribuída ao Martin Luther King, né? Pronto, Martin Luther King. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Pois é. Então, Essa frase é uma frase que fica na minha cabeça também, e a gente tem que começar a pensar nisso, a gente precisa se manifestar assim. O calar, quando a gente vê um absurdo como esse, a gente termina sendo cúmplice. É quando a gente fala da questão da violência contra a mulher. Basta, já chega, gente, pelo amor de Deus. E aí temos que chamar os homens para esse processo. Porque se a gente não chamar os homens para essa educação, para a gente quebrar com esse machismo, com esse patriarcado, a gente não muda enquanto sociedade. E aí a gente volta de novo àquela questão das crianças. A gente precisa educar nossas crianças, principalmente nossos filhos homens, a serem feministas, sim. A não serem machistas, a respeitar a mulher enquanto um ser humano e não a propriedade. Porque nós não somos propriedade de ninguém, né? Então é uma série de construção que a gente tem que fazer nessa sociedade para que a gente tenha uma sociedade mais igual, mais justa e mais gostosa. E minha esperança é essa, que daqui a 10, 15 anos a gente tenha humanos mais humanos, né? E que não precise que IA faça isso pela gente. Que lindo, gente. Com isso, concluímos o nosso setcast. Mas eu esqueci de te perguntar uma coisa interessante que a gente sempre pergunta para os nossos convidados. Peraí, antes de concluir, produção, vamos aqui voltar. A gente sempre pede uma dica de um livro, de um filme que você esteja assistindo, ouviu, que mudou sua vida, que fez você virar chave para alguma coisa. Vou dar uma dica de um filme que ele é antigo, é do cinema nacional, eu amo de paixão. E eu assisto, se eu estiver numa clínica, ele está passando, eu assisto o tempo inteiro, que eu adoro, que é para dar boas risadas. É O Alto da Compadecida. Eu acho que ele é uma produção fantástica do cinema brasileiro. E uma série que eu quero indicar para você que gosta de política e de televisão, a Borgen. É uma série que está na Netflix, que ela fala da República lá da Dinamarca. E é bem interessante, porque junta bem esse universo de política com televisão. Se você gosta desse mundo, você vai gostar dessa série. É isso aí. Michele, muito obrigada. Foi um prazer muito grande conversar com você, compartilhar conhecimento, saber que você é essa pessoa que tem essa mente brilhante, cheia de ideias. E eu tenho certeza que a TV Alba com você e a rádio vão para o alto e além. E desejo todo o sucesso do mundo. Enfim, e quero conhecer a experiência. Vou entrar lá, porque eu quero muito conhecer. Qual que é o nome mesmo?
Ponto a ponto mulher. Não, do ponto a ponto mulher também, mas da experiência do AI... Ialba. Ialba. É o nome da repórter. O nome dela é Ialba. A Ialba. Quero conhecer a Ialba e, enfim, tudo de melhor pra você. E a gente, o Setcast está sempre aqui, aberto, disponível, para que você possa também trazer novas ideias e trazer pessoas, sugerir pessoas que possam compartilhar conhecimento como você com a gente. Muito obrigada. Obrigada, Deise. Foi um prazer. E vá lá na Bahia, está super convidada. Oba! Vá tomar sua transfusão de dendê lá com a gente na Bahia. Delícia, amo a Bahia. O problema é que quando eu vou pra Bahia, eu não quero mais voltar pra cá. Acontece isso. Aí eu me perco na vida na Bahia. Muito obrigada. E muito obrigada a você que nos assistiu, que nos acompanhou até agora, que nos escutou simplesmente do carro, da sala, da cozinha, lavar os pratos, pensando no futuro, pensando no novo emprego e querendo entender de tecnologia, se inteirar dos novos acontecimentos na nossa área, da inovação. Muito obrigada por sua audiência. Só lembrando que o nosso programa é gravado nos estúdios da VEM TV, desta vez aqui na 7 Expo 2025. A nossa direção executiva é de Igor Moraes. Direção de imagem e de som, Giovanni Fernandes e Vladimir Silva. A coordenação é de Fernanda Vil e Giovana Souza. Produção de Fábio Pereira. E a apresentação, essa que vos fala aqui, Deise Feitosa. Muito obrigada e não se esqueça, para saber mais sobre a SET e se associar, basta acessar set.org.br. Até breve, até o nosso próximo episódio do Setcast.